Olá, voltamos então com o nosso segundo bloco do programa Semear, hoje com o pastor César Britz, da Igreja Pentecostal Manancial para as Nações. Amém. Pastor, me fale um pouco então sobre a igreja, sobre Amém. a sua igreja. Eu tive o privilégio de esse mesmo pastor que Deus usou lá no início da minha conversão. Ele era do estado do Paraná, cidade do Foz do Iguaçu, extremo oeste do estado. E quando ele foi usado por Deus para me falar sobre ministério, quando ainda era muito relutante quanto ao assunto, ele veio fazer uma cruzada na região e sempre que ele podia quando estava aqui pela região, ele entrava em contato comigo e me procurava. Porque nós, mais do que irmãos, nos tornamos assim grandes amigos. E quando ele veio à cidade, em uma cruzada que ele fez na região, ele me procurou para a gente poder ter aquele reencontro. Porque o período que eu estive no Rio de Janeiro, a gente não conseguiu mais o contato. Hoje a comunicação está muito facilitada pelas vias sociais que nós temos. Mas na época não era tão fácil. Para nós trocarmos de aparelho de telefone por um mais moderno, nós perdíamos o número e precisávamos então repassar um novo número para todos os contatos que havíamos tido. E quando ele esteve aqui, ele veio e me questionou sobre a igreja. Disse: pastor, estou trabalhando como auxiliar em um ministério, estamos trabalhando para o crescimento e desenvolvimento da obra. E ele disse: César, existem almas indo para o inferno por tua inadimplência. Forte. Eu disse: como almas indo para o inferno pela minha inadimplência? Eu estou trabalhando com fervor, com fidelidade à palavra, com zelo. Ele disse: existem pessoas aguardando tu assumir uma posição, uma obra, porque eles querem te seguir e não seguir aqueles a quem tu está seguindo. Eu digo: loucura, não pode. Ignorei, passaram-se alguns tempos e algumas pessoas começaram a nos procurar. Diz: pastor, eu quero conhecer mais de Cristo, eu quero entender mais sobre a obra, eu quero aceitar esse Cristo como Salvador da minha vida, eu quero, depois de entender com detalhes, eu quero batizar, eu quero ser cristão. Digo: amém, então vamos a um culto, nós vamos trabalhar sobre isso. E as pessoas diziam: não, eu estou querendo fazer isso quando tu tiver a tua igreja. E aquilo foi um choque para mim. E já havia 5 pastores que haviam me dito sobre esse compromisso com uma obra em que nós estivéssemos trabalhando da forma que Deus colocou no nosso coração. E não trabalhando segundo o que estava no coração de nossos, então, líderes, né? E disse: tá bom, então, Deus, se essa é a tua vontade, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos de um nome. Então o Senhor nos deu um nome e Deus nos deu Igreja Pentecostal Manancial para as Nações. E quando anunciamos depois de um tempo, disseram: não, esse nome já existe, já tem, vocês não podem. Então quando fomos criar, registrar, né, fazer o nosso CNPJ, disse: Deus, se é isso que o Senhor quer para nós, então que não haja. Se foi o Senhor que me deu esse nome, como eu creio que foi, não pode já existir. E passou, foi aprovado. E de lá para cá Deus tem nos honrado. Nós temos visto Deus trabalhar nos detalhes, na riqueza de detalhe que há na sua obra. Somos testemunhas dela. E hoje nos alegramos em ter uma igreja onde 95% da membresia são pessoas que estão se convertendo a Cristo através do nosso ministério. Poucos vieram de outros ministérios. E esse é o chamado para todos nós, alcançarmos o perdido, não quem já foi alcançado. É verdade. Essa é a intenção do nosso programa também, né? Alcançar Tenho você. certeza, Que tá o nome aí. já diz tudo, né? Um nome lindo. Pastor, e um pouquinho ali mais sobre o ministério. Quais os ministérios que tu tens dentro da igreja? Tem louvor, tem dança, tem... Nós hoje trabalhamos com o Ministério de Louvor.
E aí temos os ministérios eclesiásticos, né? Pastor, e aí vemos de baixo, missionário, presbítero, evangelista, pastores. Temos então esses ministérios que exercem, né, uma posição eclesiástica dentro da igreja. E trabalhamos com o ministério de louvor. Temos o ministério de louvor na igreja, né, onde então iniciamos, né, todo o nosso culto, onde atraímos a presença de Deus em meio aos louvores, como a Bíblia nos diz, que Deus habita em meio aos louvores, não é verdade? E temos um ministério ainda em desenvolvimento de assistência social, onde nós fazemos um auxílio à comunidade com doações de roupas, alimentos, assistência que nos é cabível, né? Em alguns casos a gente consegue dar um auxílio maior, fora alimento e vestes, né? Nos preocupamos com maior intensidade na estação do inverno, período de frio, chuva, e temos alguns projetos aí mais para frente e queremos trabalhar muito nesta área. E por enquanto é o que estamos trabalhando. Nós estamos focados em preparar um povo, fazer um projeto, executar o projeto, né? Infelizmente hoje temos muitas pessoas fazendo projetos, mas não executam os projetos feitos. Então cremos que o projeto quem nos dá é Deus. E se Ele nos dá, nós não estamos aqui apenas para projetar. O projeto é dele e Ele projeta. Nós executamos. Então nossa preocupação é essa. Exercer, né, o chamado, termos então o discernimento, entendermos o projeto que Deus nos deu e executarmos ele e estarmos aperfeiçoando ele. Não o projeto, mas as pessoas que trabalham nele. Porque o projeto já vem perfeito, né? Que Deus abençoe esses projetos. Amém. Cada vez prosperem. Eu creio que Ele já está nos abençoando. Creio que logo a gente consegue pô-los em prática. Amém. Vamos para a palavra, pastor? Amém. É uma honra para nós. Eu trouxe então, posso? Claro, fica à vontade. Palavra de Deus é sempre bem-vinda. Eu quero convidar a todos os telespectadores do programa, os irmãos que nos acompanharão pelas redes sociais, a estarmos lendo uma passagem muito conhecida. Está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. E eu quero ler 2 versículos que diz, o 4 e o 5, que dizem assim na tradução da minha Bíblia. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até achá-la, e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Eu quero refletir sobre esta passagem. Estávamos conversando anteriormente, e hoje eu creio que o programa ainda tem um alcance grande ao público cristão. Nós estamos vendo Cristo falar sobre um rebanho já existente. E desse rebanho, uma pessoa, uma alma, acaba ficando para trás. E o que me gera questionamento, será que nenhuma das 99, lembrando que as ovelhas representam a nós, será que nenhuma das 99 fizeram uma leitura nessa uma que se perdeu? Será que as 99 não perceberam que essa uma estava um pouco entristecida na caminhada, um pouco ausente em alguns encontros das outras 99, Será que as 99 nunca ouviram essa uma falar sobre suas tristezas? E se sim, por que nenhuma das 99 tomou ação para abraçar, envolver a que se havia perdido? Hoje nós vemos as igrejas tão ausentes de Cristo, porque Cristo não está mais entre as 99. As 99 ficaram no deserto para esse bom pastor ir ao encontro da que se perdeu. Hoje, muitas das nossas igrejas, Camila, estão sem a presença de Cristo, e nós sentimos isso em algum culto que a gente esteve e sentiu que ali havia ausência de Cristo.
Tenho certeza que todo cristão já foi a um culto onde ele não sentiu a presença de Deus. E às vezes Deus não está presente no culto que prestamos a Ele, porque Ele está lá fora, resgatando a ovelha que nós desprezamos ao longo da nossa caminhada. A minha palavra nesta tarde de hoje é que a ovelha que está lá fora dê crédito quando o bom pastor te procurar. Dê ouvidos à palavra dele e peço perdão em nome das 99 que talvez por nós tenhamos, através das nossas atitudes, tenhamos te repelido deste rebanho. Mas o teu lugar é no rebanho, debaixo dos cuidados do bom pastor. Nós estamos aqui, nesta tarde de hoje, focados em alcançar, não somente aqueles que já estão no aprisco. Nós precisamos resgatar os que estão no deserto, perdidos, ausentes dos cuidados do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe aquilo que já está no teu coração e que as 99 se lembrem dessa uma, porque quando ela é alcançada, a atenção do Senhor vem toda para ela. Quando as 99 estão no deserto, a perdida, ela vem no colo do pastor que foi ao seu encontro resgatar. Que Deus esteja abençoando a todos os irmãos em nome de Cristo. Amém. Forte, pastor. Forte. Amém. Que não sejamos essa uma que foi abandonada, mas também não agimos como essas 99, né? Eu aprendi, Camila, no início da minha conversão com o meu primeiro pastor. Ele disse que há o inteligente e há o sábio. O inteligente, ele cai e aprende com o seu tombo, com o seu erro. O sábio, ele não precisa cair. Ele aprende com o tombo do inteligente. Que sejamos sábios. Sejamos sábios. Uma oração para nós, pastor. Amém. Vamos abençoar os nossos telespectadores. Quero convidar a todos a focarem em Cristo, em seu Espírito Santo. Amado Deus, em nome de Cristo Jesus, na posição de ministro do Teu Evangelho, nos apresentamos em direção, ó Pai querido, a todas as Tuas ovelhas, as que se encontram debaixo do Teu aprisco, também aquelas que, por algum momento de lutas e dificuldades, decidiram desistir da caminhada. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar a todos, que o Senhor abençoe as 99 com mais amor pelos que se perderam no decorrer da jornada. E abençoe, Pai, aquele que ficou para trás, para que ele não seja esquecido. Nós pedimos que o Senhor vá ao encontro dele, que o Senhor vá ao encontro dela e que o Senhor nos use e nos capacite para fazermos esta obra, como a Tua palavra diz, cumprirmos o ide ao encontro da ovelha que se perdeu. Soberano Pai, fortaleça as 99, fortaleça para que nenhum de nós veja alguma das demais sendo enfraquecidas, entristecidas por descuidos que nós temos ao longo da nossa jornada. E que o Senhor fortaleça-nos e use-nos para irmos ao encontro e resgate dos que ficaram para trás. Mas peço também em favor, ó Deus, daqueles que se perderam ao longo da caminhada, que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todo o mal e que nada nem ninguém possa impedir a Tua obra de ser cumprida na vida dela, nem mesmo ela. Em nome de Cristo Jesus, abençoamos a todos para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a GD Imóveis, na rua José Luiz 1231, na esquina com Apolinário de Moraes. Chácara Peniel, na RS 411, número 4798, na Costa da Serra. Ministério Remanescentes Fé em Deus, lá na rua Imigrantes 1484, no bairro Santa Rita. E a loja Emanuel, a loja da família cristã, ali na Capitão Cruz 1564.
Lembrando que quem chegar lá na loja Emanuel e falar que assistiu o nosso programa, tem desconto. Aproveitem então. Pastor, endereço da igreja e os horários de culto? Estamos hoje na rua Antônio Lisboa, que coincidentemente foi meu bisavô. Antônio Lisboa de Vargas, número 368, no bairro Municipal, cidade de Montenegro. Os nossos cultos, terças-feiras, temos ensino bíblico, às 19h30. Quinta-feira, às 20 horas, culto. E aos domingos, 19h30, culto. Culto da família, culto aberto a todos. Todos são nossos convidados para nos fazer uma visita. Amém. Todos convidados, então, ali no bairro Municipal, Igreja Pentecostal, Manancial para as Nações. Amém. Pastor, te agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida, a sua família, seu ministério. Muito obrigada. Nós que agradecemos, agradeço. Peço mais uma vez perdão pelo inconvênio de não ter conseguido vir nas outras ocasiões e agradeço pelo convite ficar estendido até esta data de hoje. Foi uma honra para nós e novamente peço que Deus abençoe e prospere o trabalho de vocês. Parabéns, um belo trabalho. Amém. Muito obrigado. Quando quiseres voltar, amém. Estamos aí. Muito obrigado. Obrigado. Então, muito obrigada a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor.